Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa mudança que é, de facto, fundamental na maneira como se entende e se gere uma doença do fígado muito comum, mas que age em silêncio. Houve uma verdadeira revolução na forma como se fala dela e como se aborda, e é crucial perceber o que é que isso significa na prática. Para começarmos, vamos olhar para este número, 38%. Parece muito, não é? Pois bem, esta é a prevalência global estimada da doença do fígado de que vamos falar. É uma escala absolutamente impressionante que a coloca, sem dúvida, como um problema de saúde pública de primeira linha. Muito bem, vamos a isto. A doença que antes era conhecida por um nome um pouco complicado, doença hepática gordurosa não alcoólica, ou NAFLD, tem agora um novo nome, MESLD. E olhem que isto não é só uma questão de mudar o nome, não. É muito mais do que isso. Esta mudança mostra que se percebeu finalmente a ligação direta entre a gordura no fígado e as suas verdadeiras causas, as disfunções metabólicas. Ao longo desta análise, o nosso roteiro é bastante simples. Primeiro, vamos perceber porque é que isto é uma epidemia silenciosa. Depois, vamos ver quem está em maior risco. A seguir, exploramos o novo processo de diagnóstico e o plano de tratamento em detalhe. E para terminar, falamos da prevenção e do que tudo isto significa para o futuro da saúde do fígado. Primeiro ponto, então, a natureza silenciosa desta epidemia. E a verdade é que imensa gente tem esta condição e nem sonha. E a razão para ser tão silenciosa está aqui, bem à nossa frente. É que os danos no fígado podem avançar sem dar qualquer sinal. Pensem nisto. Mais de metade das pessoas que já têm a doença avançada apresentam análises ao fígado com valores perfeitamente normais. Isto quer dizer que confiar apenas naquelas análises de rotina não chega e pode até dar uma falsa sensação de segurança. Daí a importância destas novas diretrizes. Ok, então se as análises não são suficientes, como é que se pode saber quem deve estar mais atento? É isso que vamos ver agora, os perfis de risco. As diretrizes são bastante claras nisto. Os grupos de maior risco são, sem surpresa, pessoas com diabetes tipo 2 e pessoas com obesidade, especialmente a obesidade que se concentra na zona da barriga. A idade também é um fator importante, o risco aumenta depois dos 50 e nas mulheres após a menopausa. No fundo, a lógica é simples. Quantos mais fatores de risco metabólico se acumulam, maior a probabilidade de ter MSLD. Bem, agora que já temos uma ideia de quem está em maior risco, vamos ver a parte que talvez seja das mais revolucionárias. Como é que se simplificou e muito o diagnóstico da doença. A grande questão que se colocava era esta: como é que se consegue detectar esta doença silenciosa mais cedo? Antes que seja tarde demais? E a resposta, felizmente, é um processo novo, muito mais simples e em apenas duas etapas. A primeira etapa é um teste chamado FIB4. E o genial disto é que não é preciso nenhuma análise nova ou cara. Usa-se o que já se tem, a idade e os resultados de análises de sangue de rotina. Simples. Se esse resultado levantar suspeitas, aí sim passa-se para a segunda etapa. Um exame chamado elastografia, como o FibroScan, que é uma espécie de ecografia especializada que mede a dureza do fígado para ver se já há fibrose. E aqui vemos como funciona na prática. É quase um sistema de semáforos. Uma pontuação FIB4 baixa, inferior a 1.3, é um sinal verde, baixo risco, basta ir reavaliando ao longo do tempo. Um valor intermédio, entre 1.3 e 2.67, é um sinal amarelo, justifica-se fazer a tal elastografia. Já um valor acima de 2.67 é um sinal vermelho, risco elevado, e aí é preciso fazer a elastografia e ser visto por um especialista. E um pormenor importante: para quem tem mais de 65 anos, o limite inferior sobe para 2.0. Certo? Diagnóstico feito. E agora? O tratamento. As novas diretrizes propõem uma abordagem muito completa que assenta em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, a base de tudo, é o estilo de vida. Não há como fugir. O grande objetivo é uma perda de peso na ordem dos 7 a 10%. E para isso, a recomendação é clara: uma dieta de estilo mediterrâneo e pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana. E depois há 2 pontos muito importantes: álcool e tabaco. O conselho é mesmo para desencorajar o consumo de álcool, e deixar de fumar é visto como absolutamente crucial. Vamos ao segundo pilar. E aqui o foco é tratar as doenças que estão na origem do problema. O interessante é que se dá prioridade às terapias mais modernas. Por exemplo, medicamentos como os agonistas do receptor GLP-1 não só ajudam a tratar a diabetes e a obesidade, como já se sabe que têm benefícios diretos na saúde do fígado, o que os torna uma escolha prioritária. E chegamos ao terceiro pilar, que é de facto um marco histórico. Pela primeira vez, existe um medicamento aprovado especificamente para tratar a MASH, que é a forma inflamatória e mais agressiva da doença. Chama-se Resmetirom. E é para doentes que já têm fibrose significativa, mas que, felizmente, ainda não chegaram à cirrose. O seu alvo é mesmo a acumulação de gordura e a inflamação no fígado.
Mas a história não acaba com tratamento. Tão ou mais importante é prevenir as complicações mais graves a longo prazo. E qual é o maior risco? Bem, o principal perigo a longo prazo da mais BLD avançada é o cancro do fígado, especificamente o carcinoma hepatocelular. É por isso que a vigilância é tão, mas tão importante em quem tem maior risco. A estratégia de vigilância é diferente consoante o estado do fígado. Para quem já tem cirrose, o estádio F4, a recomendação é inequívoca. Vigilância apertada, com ecografias de 6 em 6 meses. Agora, para quem não tem cirrose, mesmo com fibrose avançada, a coisa muda de figura. A vigilância não é uma rotina, mas pode ser considerada caso a caso. Então, o que é que tudo isto significa quando juntamos as peças todas? Bem, significa que estamos a entrar numa era completamente nova para a saúde do fígado. Esta citação resume na perfeição a mudança de mentalidade. Deixou-se para trás um modelo reativo, que muitas vezes só agia quando o mal já estava feito, para abraçar um modelo proativo. A grande mudança é conseguir identificar o problema logo nos cuidados de saúde primários e, a partir daí, gerir a doença de uma forma completa, atacando todas as frentes. E terminamos com esta ideia para reflexão. A mensagem principal é que a saúde do fígado e a saúde metabólica andam de mãos dadas. Estão ligadas de uma forma que não se pode ignorar. Estas diretrizes dão as ferramentas para agir sobre essa ligação. Fica a pergunta no ar. O que é que esta ligação tão forte poderá significar para a nossa saúde? É sem dúvida um bom ponto de partida para uma conversa com um profissional de saúde. Obrigado por nos ter acompanhado.